Bom dia, gente. A nossa aula hoje vai ser de literatura e nós vamos falar hoje de Guimarães Rosa, Sua Hora e Sua Vez. Esse é o nome, é uma parte do nome de uma obra dele, Guimarães Rosa, um autor aí da geração de 45. Nós já havíamos falado de Clarice Lispector e agora nós vamos falar de Guimarães Rosa. Esse autor aí, ele é um autor de neologismos, porque ele criava novas palavras. Aquela palavra história, que vocês já ouviram falar, história com A, que tem a história com H, e a história com E foi um nome inventado por Guimarães Rosa, que ele queria dizer que a história com E seria as histórias fictícias, as inventadas. E a história com H seria as verdadeiras, que é o que vocês veem no livro de história. Guimarães Rosa, Sua Hora e Sua Vez, aí a página 307, diz o seguinte: o conto a seguir é uma das 9 histórias que compõem o livro Sagarana, publicado em 1946 e considerado o ponto de partida de Guimarães Rosa. A palavra sagarana é um neologismo, junto radical germânico saga, conjunto de histórias orais, termo derivado do verbo dizer, com sufixo tupi-rana, que significa a maneira de. Então, a maneira de contar histórias, no caso, não é? A leitura integral dessa obra nos deve a descobrir a vida do sertão de Minas Gerais e dos vaqueiros, com suas alegrias e tristezas. O autor constrói uma linguagem baseada na oralidade, aproveitando os regionalismos e os arcaísmos preservados no sertão. Então, essa questão de regionalismo, vocês sabem, é quando se fala de uma região específica, do costume de um povo, da cultura de um povo. Arcaísmo é diferente do neologismo. Neologismo são palavras novas e arcaísmo são aquelas palavras em desuso, ou seja, palavras que hoje estão fora de moda, que ninguém usa mais, não fala mais essas palavras, mas que ainda existem pessoas que o falam. Eu mesmo já conheci um professor que ele usava o termo labuta, que é um verbo latim, que significa trabalho, que hoje são poucos, mas ainda existe pessoa na zona rural que fala que está labutando. É uma palavra lá da origem latina que hoje muita gente já não fala, então ela já é meio arcaica. E também coisa, que é com U. Eu já tive um professor que falava assim. Os trechos selecionados a seguir pertencem à parte inicial do conto, momento em que aparece a vida de pecados do fazendeiro Matraga, sua morte aparente em seguida, sua ressurreição para uma vida de penitências. A hora e a vez de Augusto Matraga. Eu sou pobre, pobre, pobre. Vou-me embora. Eu sou rica, rica, rica. Vou-me embora daqui. Cantiga antiga. Essa aí eu mesma, quando nós éramos crianças, nós brincávamos assim: eu sou pobre, pobre sou, de maré, marraquia, eu sou rica, rica sou, de maré, marré. Mas aqui não está bem assim, mas deve ser a mesma. Sapo não pula por boniteza, mas, porém, por precisão. Provérbio capial. Matraga não é matraga. Não é nada. Matraga é Esteves. Augusto Esteves, filho do coronel Afonso Esteves, da Pindaíbas e do Saco da Embira. Onho Augusto, o homem, nessa noitinha de novena, num leilão de atrás da igreja, no arraial da Virgem Nossa Senhora das Dores do Córrego de Murici.
Então, vocês viram aí um pequeno trecho, eu não coloquei todo, que o fragmento são 2 páginas, vocês devem ler, porque vão ter uma atividade aí de interpretação desse fragmento, desse conto, A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. Aí a atividade ela está na página 309. Aí tem assim, olha, as questões é vingança e redenção. A luta entre o mal e o bem está explorada nesse conto. Aí nós temos a letra A, B, C, sobre essa parte aí. Nho Augusto era um fazendeiro valentão que gostava de brigar, debochar dos outros e não se importava com a mulher de Honora, nem com a filha. Pela conversa entre o patrão Kim Recadeiro, o único capanga que lhe era fiel, explique outros motivos da vingança de seu inimigo Major Consilva. E letra B, espancado, marcado a ferro e dado por morto, Nho Augusto é salvo por um casal de velhos e busca a salvação da alma. Pelo diálogo entre o padre e Augusto Esteves, você fica sabendo que penitências eram necessárias para alcançar a redenção. Quais eram? Então, você vai ler o texto para identificar quais eram as penitências que ele teria que pagar, que o padre tinha colocado para ele. Na etapa de Augusto Esteves, aflorou o lado bom da personagem. Como você interpreta sua fala na hora de ir embora? Para o céu eu vou, nem que seja a porrete. Número 2. Numa primeira leitura, nesse trecho, a linguagem de Guimarães Rosa nos causa estranheza. A. Note, por exemplo, as seguintes expressões do matuto. Vai ficar pobre no já-já, para modo de o senhor não querer facilitar. Carece de achar qualquer um capial outro. Cresceu poeira de peneira, que o universo linguístico elas descrevem. Letra B. A construção sintática, mal em mim não veja, e as palavras frecha ou orósio são arcaísmos, saíram de uso da comunidade linguística no Brasil. O que o autor mostra sobre os hábitos linguísticos do sertanejo. Letra C. Mesmo com tantas expressões regionalistas, o tema não é só regional. Explique essa dupla concepção rosiana. 3. Releia o provérbio do Capial, citado na epígrafe, que é lá em cima, em que medida ele dialoga com a temática do conto. Quer dizer, qual é a relação, quando a gente fala isso, qual é a relação entre o termo, o provérbio do Capial, com o texto? Associando as ideias de jagunço, de sertão e de luta pela vida, explique o caráter universal do trecho lido de A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. Olha, gente, porque quando nós falamos, eu já até coloquei um vídeo sobre esse modernismo de 45, que ele é diferente do modernismo de 30, porque o modernismo de 30 ele era regional. Ele falava de uma região específica. Quando você assistia ali um livro, você já sabia qual era a região. Falava da cultura do povo, da vegetação, do trabalho. A gente já identificava na hora de onde é que era. Já nessa geração de 30, de 45, aliás, ela é um pouco diferente. Existe um pouco de regionalismo, quando eu falei do regionalismo aí, do interior do semiárido de Minas Gerais, né, que é mineiro, aí fala de Minas, mas
tem algum tema temático universal, como já foi dito. Uma das características da geração de 45 é o universalismo. Quer dizer o quê? Que o tema ele não fica específico numa determinada região. São temas abordados de conflito talvez psicológico que é universal no mundo todo, em toda a humanidade. Então, por isso que diz que o caráter aí é universal. Então, não é específico de um lugar, mas de todo o universo. Bom, gente, a aula terminou por aqui. Tenham todos um bom dia, boa leitura. Hoje vocês vão ter que acabar um pouquinho a preguiça e ler todo aquele texto, viu, gente? Para quem não gosta, mas leiam. Leiam, porque é a ajuda de vocês, é leitura. Vocês têm o livro com vocês. Diz que já está cansado, que o tempo tá longo aí dentro de casa, que não pode sair. Ótimo! Aproveite esse tempo que está sobrando aí e leia. Leiam bastante. Bom dia para todos.